Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Daniel, sou especialista na lei brasileira de inclusão e compartilho o conteúdo com vocês para que mais pessoas com deficiência consigam aprender o direito na prática. O direito com deficiência na prática. No direito. Bom, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like no vídeo. E bora lá. Hoje a gente vai falar da PL 3035 de 2020, que trata da educação inclusiva, pegando um recorte aí de algumas deficiências. Quais deficiências são essas? Autismo, deficiência mental, intelectual e outros transtornos, tá? Incluindo patologias neuropsicológicas. Algumas a gente vai ver aí. E muita gente me pediu para fazer análise e falar desse projeto de lei, que está muito sendo falado aí, que existem muitas críticas, e eu falei que eu faria uma análise mais técnica a respeito disso. Bom, vamos embora lá falar do projeto de lei. Para não ficar aqui sendo muito redundante, a gente vai falar aqui basicamente o projeto de lei é do senhor Alexandre Frota, é feito em 2020, tá certo? Vamos aqui colocar o projeto de lei de 2020 e autoria do senhor deputado, senhor, à época, né, senhor Alexandre Frota, tá? O que ele faz? Ele institui política de educação especial e inclusiva atendimento às pessoas com transtornos mentais, espectro autista, deficiências intelectuais e múltiplas. Então, basicamente, o objetivo do projeto é esse aqui. Para a gente ser objetivo, eu fiz alguns questionamentos, tá? Meu principal questionamento ao projeto, ele tem várias questões que me afligiram, porque eu vou ser bem sincero, eu não tinha me debruçado, eu não tinha prestado atenção a respeito disso, e aí quando me chamaram a atenção, eu fiquei bastante preocupado. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu fiz questionamentos a respeito do projeto, e, e a verdade é que a principal reclamação que as pessoas têm feito aí é feito, na verdade, a crítica ao projeto, é as questões ligadas ao atendimento, ao atendente individual à pessoa com deficiência, no caso do projeto, sem vínculo empregatício. Eu tenho outros questionamentos que, na minha condição, são mais graves e mais. No projeto de lei não diz essa questão do vínculo empregatício. Ele comenta nenhum toca nisso, tá? Qual, na minha opinião, é o principal questionamento que eu faço no projeto, que eu acho que é uma falha gravíssima, é esse aqui. Como o projeto de lei garante o atendimento seja veterinário, individualizado, levando em consideração que as necessidades específicas de cada aluno com deficiência, se ele tipifica e padroniza quais deficiências precisam do tal atendimento. Esse, para mim, é o principal ponto, porque aqui ele cita quais são as deficiências, certo? Deficiência, atendimento de transtorno de espectro autista, mental, deficiências intelectuais e deficiências múltiplas. A gente deve lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão não padroniza, não coloca quais deficiências têm direito à educação inclusiva, tá? A LBI fala em deficiências, não que são só algumas, um grupo de deficiências.
E eu acredito que nesse projeto de lei, o principal problema é esse. Tá? Quando você faz um recorte de um grupo de deficiências e coloca num projeto de lei, qual é o principal problema nisso? O principal problema, o principal erro aí é que no Brasil se executa, se cumpre o que está na lei, no papel, na questão fria. Então, qual é o principal erro, principal linha tênue que a gente pode acontecer aqui? Os governos, em termos federais, estaduais e municipais, olharem esse texto aqui e verem que só pessoas com deficiências múltiplas, transtorno mental, autismo e deficiência intelectual têm direito ao atendimento às questões inerentes a a educação inclusiva individualizada. E aí já está o primeiro problema, e, na minha opinião, o mais grave. Porque você não pode dizer que só um recorte de grupos de deficiência tem direito à deficiência inclusiva e o atendimento educacional, pedagógico e individualizado, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Esse é o primeiro ponto. Outra pergunta que eu faço: quais medidas concretas são previstas no projeto para assegurar esse atendimento individualizado? Nenhum. Ele é muito genérico, não existe nenhum atendimento efetivo para isso. A LBI fala em atendimento e que são as questões individualizadas. O projeto de lei especificamente fala em condições especificamente das municipais, principalmente, que vão ser os municípios a serem responsáveis por isso, até porque o projeto de lei é referente à educação básica. E vamos lembrar que o deficiente, independente, principalmente deficiências, tratando de deficiências neurológicas e deficiências neuropsicológicas, eles principalmente precisam de uma educação a longo prazo, não só na educação básica. Esse é outro problema gravíssimo. Com relação à equipe multidisciplinar, temos aqui alguns outros problemas também. Vamos a eles. Qual é o questionamento que eu faço da questão da equipe multidisciplinar? Quais as formações e qualificações exigidas para os profissionais multidisciplinares? Né? Não tem uma resposta dessa. Essa é um grande defeito no projeto. Não tem resposta. Vejam vocês que aqui eu estou falando de tudo lacunas técnicas no projeto de lei. Gente, eu sou muito objetivo. Aqui eu não estou falando se eu gosto do projeto ou não, se eu sou a favor ou não. Eu estou sendo objetivo na análise do projeto, fazendo em comparação a outras leis da pessoa com deficiência. Eu sou obrigado aqui a mostrar para vocês, não se o projeto é bom, se o projeto é ruim. Sou obrigado a dizer onde estão os erros e quais leis, se são boas, como utilizar, tá? Eu não vou tomar partido de ninguém aqui, tá? Não vou fazer militância, não estou aqui para isso. Outra pergunta que eu faço: como o projeto, já que ele quer tomar partido das questões de profissionais multidisciplinares, que não deveria ser competência dele, como é que ele garante que os profissionais de equipe multidisciplinar estarão qualificados para atender a pessoa com deficiência? Porque quem é deficiente, quem trabalha com pessoa com deficiência, ou tem filho, parente que é deficiente, sabe que uma grande lacuna aqui na Adequando, eu vejo isso sempre, que pais, mães, especialmente, reclamam para mim, que profissionais da educação, profissionais da área da educação, não estão preparados para atender a pessoa com deficiência. Aí eu faço a pergunta: como
o projeto de lei garante que esses profissionais estarão preparados. E aqui a outra pergunta mais preocupante que eu coloquei para vocês, que eu acho extremamente preocupante, é mais ou menos no mesmo contexto da primeira pergunta lá em cima. Houve novamente a limitação de profissionais. Como fazer uma avaliação e execução de um plano educacional adequado para PCD se não há liberdade de escolha técnica do profissional? Por quê? Eu vou mostrar aqui o projeto de lei para vocês. Aqui no projeto de leis, ele diz que ele cita um grupo de profissionais que vão estar capacitados. Então, quais são os profissionais que ele cita? Terapia ocupacional, de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, fisiopedagogia. Então, assim, psicopedagogia, psicofisiopedagogia, psicopedagogia. Então, assim, é outro grupo de profissionais que limita que, se aprovado o texto dessa forma, projeto de lei dessa forma, pode se limitar às questões. Então, assim, outros profissionais que poderiam também avaliar quais são as necessidades de vários tipos de deficiência. Porque vamos lembrar, gente, que pessoas com deficiência, eles estão basicamente em 9 grupos, né? São deficiências físicos, visuais, surdos e mudos, intelectuais, deficiências neuropsicológicas, autismo, patologias crônicas, entre outros, tá? Idosos, gestantes e mães com filhos de pobre. Então, assim, nós estamos falando de basicamente 9 grupos, e se for mais específico, para pessoas com deficiência especificamente, nós estamos falando de 7 grupos. Então, não podemos limitar o número de profissionais que vão fazer essa avaliação. Tem que ser tem que ter uma liberdade técnica para indicação desses profissionais que vão fazer a avaliação adequada da equipe multidisciplinar e avaliação pedagógica, tá? Onde a equipe multidisciplinar vai ser montada tanto pela equipe médica quanto pela equipe pedagógica, mas não pode haver a limitação de profissionais a ser ocupada nessa equipe multidisciplinar. É muito importante isso. Aliás, é importantíssimo isso. Eu diria que é fundamental, tá bom? Outras questões, gente, eu não vou ficar falando da lei toda aqui, porque senão o vídeo vai ter 30 minutos. Eu estou aqui só falando de forma bem geral, tá? Eu já falei dos principais pontos que eu discordo, eu só vou falar de outras 2 perguntas que eu coloquei aqui. Estrutura física, que a lei fala de estrutura física. Na lei não cita a NBR 9050, que é a norma técnica para adequação do desenho universal. Não cita. Sendo assim, como ela não cita, ela deixa uma lacuna legal para saber qual é o parâmetro dessas adequações, tanto físicas quanto as questões de imobiliário, etc. Apesar que a questão de mobilidade e imobiliário está previsto na NBR 9050. Então, já que não cita, fica uma questão meio avulsa, meio que faço o que eu quiser, tá errado, tá? E outra questão, que para mim é muito preocupante também, é como o projeto garante que o transporte de toda a pessoa com deficiência, porque ele cita que o direito da pessoa com deficiência tem que ser garantido ao transporte da casa do deficiente até a escola. Como ele garante isso? Não tem nenhuma referência de como
ele garante e como isso será executado. Então, isso é muito preocupante. Esses pontos são mais preocupantes, muito mais preocupantes, que a questão que todo mundo está falando, que é a questão do atendente. O atendente, vocês me desculpem, atendente, se tiver vínculo empregatício. Eu acho que existem perguntas muito mais preocupantes antes de se fazer essa. Eu não estou tirando a questão relevante disso, tá? Eu acho que existe uma questão de relevância com relação a isso. Mas eu acho que existem perguntas muito mais importantes do que essa nesse momento, nesse projeto de lei. Então, assim, essa pergunta é importante? É importante. É a mais importante no projeto de lei? Com certeza não é. O que eu, com todo respeito às pessoas que estão criticando o projeto, que é válido, toda crítica é válida, toda crítica tem que vir para a reflexão, mas o projeto ele é muito mais complexo, tem um impacto muito maior na vida e no universo da pessoa com deficiência, deveria ser muito mais apreciado do que antes, no vínculo empregatício do atendente individual ou não. Porque, de fato, essa briga entre esse ponto é muito mais uma reserva de mercado do que qualquer outra coisa. E aqui eu falo mesmo, tá bom? Galera, é o seguinte, se você quiser fazer um levantamento de todos os seus direitos, conhecer todos os seus direitos, fazer um mapeamento de todos os seus direitos e ainda aprender o passo a passo todos os direitos da pessoa com deficiência, sem gastar com advogado ou perder tempo com burocracia, entra aqui embaixo, vamos bater um papo, que aí eu e você vou ensinar tudo para você conseguir todos os seus direitos sem sair de casa e sem gastar dinheiro à toa, tá bom? Bom, galera, por hoje é só. Eu acho que eu devo ter feito um panorama bacana para vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma análise sobre projeto de lei, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas com deficiência, mais pessoas que pensam na deficiência, pensem de forma mais objetiva, mais inclusiva e mais educativa. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.